Vamos à palavra de Deus agora então. Let's go to the word of the Lord now. João John 16 16, e o verso 33 nós vamos ler. 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém. Essa passagem tem me feito pensar por alguns dias. This passage has made myself to think for a few days. Pensar sobre a nossa vida aqui nessa terra. To think about our life on this earth. Pensar sobre tudo aquilo que nós enfrentamos, tudo aquilo que nós passamos aqui. To think about everything that we go through and everything that we face here. E eu queria te dizer que nessa noite o Senhor me trouxe aqui And I want to tell you that tonight God has brought me here para te encorajar, to encourage you, para que você não venha desistir da caminhada da that fé. you may not give up of this walk of faith. Só Deus sabe como está o seu coração nesse momento. Only God knows how your heart is this very moment. Talvez você entrou aqui com seu coração quebrado. Maybe you got in here with a broken heart. Talvez você entrou aqui essa noite com a sua vida quebrada. Maybe you got here with your life broken. E muitos de nós talvez não perceba isso. And many of us may not even realize that. Talvez você tenha enfrentado aflições pelo nome de Cristo. Maybe you are facing afflictions for Christ's name. Talvez nessa noite você que está sentado aí tenha sofrido por carregar o nome de Cristo. Maybe tonight you sitting there has suffered for carrying the name of Christ. Você que está aí, você sabe exatamente como está o seu You coração. who's here know exactly how your heart is. E Deus me levava a pensar sobre algumas coisas que nós sofremos nessa vida. And God brought me to think in the things that we suffer in this life. E talvez você tenha sofrido porque você é o único cristão da sua família. Maybe you've been suffering because you're the only Christian in your family. Talvez você tenha sofrido porque você é o único cristão entre os seus amigos. Maybe you're the only Christian among your friends. Talvez na casa onde você mora não tem nenhum outro cristão, somente você. Maybe the house where you live there is no other Christian, only you. Talvez na escola, onde você estuda, na sala de aula, não tem outro cristão, somente você. Maybe at school there is no other Christian, but only you. E Deus sabe o sofrimento que você tem passado por isso. And God knows the suffering you've been going through because of this. A primeira coisa que eu gostaria de ressaltar aqui essa The noite first thing that I want to point out here tonight é que Deus conhece o seu coração por completo. is that God knows your heart completely. Se existe alguém nesse mundo que conhece o seu coração, esse alguém é Deus. If there is anyone in this world that knows your heart, this one is God Himself. Ele conhece o seu coração profundamente. He knows it deeply. Ele conhece todos os seus pensamentos e tudo que você tem colocado diante He dele. knows all of your thoughts and everything that you have put before Him. Essa mensagem nessa noite não é uma mensagem motivacional. This message is not only to motivate you somehow. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos que o encorajamento é importante para o cristão. But when we look to this text, we realize that encouragement is important for a Christian. Deus está dizendo para você nessa noite, não desanime. But He's saying to you, do not lose heart. Não se entristeça. Do not be sad. Se você tem enfrentado problemas por ser cristão, continue, persevere. If you have faced problems by being a Christian, carry on. Porque acima de tudo, Deus está no controle de todas as Because coisas. above all things, God is in control. Amém? E a grande questão aqui And the question here é como nós lidamos com esse sofrimento. is how we lead this suffering. Porque nos dias atuais, nós podemos não entender isso. Because today's days, we may not understand this. O versículo 33 do capítulo 16 que nós acabamos de ler This verse that we've just read, é um versículo muito conhecido pela igreja do Senhor. it's a very known verse by the Church of Christ.
Talvez algum de vocês poderia vir aqui na frente e citar ele de cor. Maybe a few of you could come in front and say this word by heart. Mas a grande verdade é But the truth is que nós esquecemos desse verso toda hora. that we all the time we forget this verse. Esse verso, embora seja muito conhecido pela igreja, Even if it's very known by the church, é um versículo que muitas vezes nós negligenciamos na nossa caminhada com many Deus. times we neglect it throughout our walking. E nós podemos ver que através desse verso nós temos muitas respostas para a nossa vida. And we may even see that through this verse we have many answers for our lives. Nos dias atuais a nossa vida é muito corrida. Currently, we have a busy life. Nós temos que trabalhar, We have to work, nós temos que we estudar, have to study, nós temos que fazer todas as outras we coisas. have to do all of the other things. E pela nossa vida ser corrida, And because we are always busy, nós acabamos esquecendo coisas importantes que o Senhor Jesus falou para we nós. forget sometimes very important things that the Lord Jesus has spoken to us. E por causa dessa correria, And because of these, nós acabamos nos esperando. many times we fall in desperation. We become desperate. Nós acabamos perdendo o controle da situação, o controle dos sentimentos. And we lose many times the control over the situation and feelings. E isso acaba nos levando a procurar uma solução rápida. And this sometimes may bring us to try to find out a fast solution. Por causa que sofremos nesse mundo. Because we suffer in this world. E por causa que não temos tempo para resolver as coisas. And because we don't have time to get things sorted. A nossa vontade é resolver aquilo que passamos rápido. Our will is to sort out the things that we face quickly. E nessa noite eu gostaria de denunciar algo aqui. I wanna tonight to denounce something here. Antes que eu entre no contexto desse texto, Before I go into the context, eu gostaria de falar sobre algo específico. I wanna say something specifically. Há um evangelho sendo pregado por aí. There is a gospel being preached out there. Um evangelho que não é o evangelho do Senhor Jesus The Cristo. gospel that is not the gospel of the Lord Jesus. Que diz que nós não devemos sofrer. That says that we're not meant to suffer. Que diz que nós não devemos passar por tribulações. So we're not meant to go through tribulations. Mas não é isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui. But that's not what Jesus is saying here. Se alguém te disse que você viria para Jesus e a sua vida iria ser só alegria, é uma mentira. If anyone says the moment you would come to Christ, your life would be only joy, that's a lie. Ou pelo menos não é isso que Jesus está dizendo But aqui. at least that's not what Jesus is saying here. E infelizmente isso tem sido pregado pelo mundo inteiro. And sadly, this has been preached throughout the whole world. Que o sofrimento nos afasta de Deus. That suffering takes us away from God. Mas na verdade ele não nos afasta. But it's not true. Eu escrevi aqui uma frase I wrote a phrase here. que diz assim: Suffering does not keep us from God. Suffering reveals the true disciples. Yes, Lord. I wrote a phrase Preach it. which that says maybe. Sofrimento não nos afasta de Deus, mas ele só revela quem são os verdadeiros discípulos. Amém. O Senhor Jesus, The Lord Jesus, com 30 anos de idade, começa o seu ministério. when he was 30 years old, he started his ministry. E com 30 anos de idade, ele chama discípulos para ele. And he called disciples to himself. E agora, esses discípulos começam a fazer parte da vida de Jesus. And his disciples started making part of Jesus' life. Eles começam a compartilhar um com o outro. They were sharing with each other. Jesus agora começa a ver as falhas que eles têm. Jesus was seeing the failures that they had. E eles agora começam a ver a perfeição de And Jesus. they started looking to Jesus' perfections. Eles tiveram inúmeras experiências com Cristo nessa terra. They've had so many experiences with Jesus on this earth. Se nós olharmos durante a história em que Jesus esteve nessa terra, If we look to the history while Jesus was on this earth, em tudo que ele fez, everything that he has done, é impressionante. it's impressive. A oportunidade que esses homens tiveram de andar com Jesus. The opportunity that those men had to walk with Jesus.
Quando Jesus trouxe uma pessoa da morte para a vida, os discípulos estavam lá. When Jesus brought a dead person back to life again, the disciples were there. Quando Jesus curava as pessoas, os discípulos estavam lá. When Jesus would heal many people, the disciples were there. Quando Jesus estava pregando a palavra, os discípulos estavam lá com ele. When he was preaching, the disciples were there. Quando Jesus estava ensinando, eles também estavam lá com ele. When he was teaching, the disciples were there with him. E o mais interessante é que, depois de todas essas experiências que eles estiveram, And the most interesting here is after all those experiences they had, no capítulo 13 de João, in the chapter 13 of the Gospel of John, Jesus começa a pregar o seu último sermão. Jesus started preaching his last sermon. Ele estava para ser preso, He was about to be thrown into jail or arrested, e ele começa agora a dar instruções importantes para os and he discípulos. started giving the disciples instructions. Para esses discípulos que estavam com ele, For those disciples that have been with him, para essas pessoas que eram íntimas dele, for those guys that were very intimate, para essas pessoas agora que tinham vivido coisas extraordinárias com for Jesus. those guys that have lived extraordinary things with Jesus, Ele começa he started a explicar coisas importantes antes de ser preso e ser morto. to explain important things before he was arrested and crucified. E o mais interessante é que se nós lemos desde o capítulo 13, And if we start reading from chapter 13, nós veremos que os discípulos ficaram perdidos. the disciples were kind of lost. Eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. They were not fully understand what was going on. Ainda no capítulo 13 ele já menciona, eu vou ser morto, eu vou morrer. And even in chapter 13 he said, I'm gonna die. E os discípulos olharam, vai morrer? You will die? Como assim você vai morrer? What do you mean by that? A gente achou que a gente ia ficar para sempre contigo. We thought we would be forever with you. Mas aí, no decorrer do capítulo 14 e o capítulo So 15, then through chapter 14 and 15, ele diz assim, não se preocupem. he said, do not worry. Ainda que eu morra, Even if I die, eu vou enviar o Consolador, o Espírito Yes. Santo. I will send the Counselor, the Holy Spirit. E vocês não estarão And sozinhos, you will not be on your own, porque Ele vai ajudar because vocês. He will help you. E quando nós chegamos no capítulo 16, aonde nós lemos, And when we get to chapter 16, as we read, ele começa o versículo dizendo, tenho-vos dito isso. I have told you these things. O que ele tinha dito? What has He said? Não somente o sermão que ele tinha começado no capítulo 13, Not only the sermon that he had started in chapter 13, mas tudo aquilo que ele tinha passado e dito para os but discípulos. everything that they have lived together. Ele estava dizendo aqui o seguinte, He was saying, eu estou para dizer coisas muito preciosas e muito profundas para vocês. and maybe he meant by that, I'm about to tell you things very precious and important for you. Mas é importante que vocês olhem para trás e lembram de tudo que vocês passaram comigo. But it is also important that you may be able to look back and remember all the things that you lived with me. É importante que vocês olhem para trás e vejam a minha fidelidade com vocês. It is important that you may look back and remember my faithfulness to you. É importante que vocês olhem para trás e vejam o meu cuidado, o meu carinho com To vocês. look back and may be able to see the care I took over your lives. And the E great essa love. primeira parte do versículo 33 And the first part of this verse é a chave do resto do versículo. is the key of the rest of the verse. Porque se eles não entendessem aquilo que Jesus tinha falado, Because if they had not understand what Jesus had already spoken, eles não poderiam entender o que Jesus estava para dizer. they would not be able to understand what Jesus was about to say now. Olha o que ele diz. Tenho-vos dito isso para quê? Por que ele tinha dito isso? And then he says, I have told you these things. Why? Para que em mim tenhas paz. And that's why. So that in me you may have peace. Tudo aquilo que Jesus havia pregado, Everything that Jesus had already preached, tudo aquilo que ele havia ensinado, everything that he has taught, ele estava dizendo agora para eles. he was saying now. Olhem para isso. Look to all of that. Observem isso. Observe those things. Porque isso vai gerar paz em vocês. Because these things are going to bring peace to you. Porque vocês vão ter confiança. Because you will trust. E eu gostaria de olhar agora em João 14 e o verso 27, Look, John 14 now. que diz assim:
Deixo-vos a minha paz vos dou. Não dou a dor como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O mais engraçado é que ele diz: The funniest thing here is that he says, eu não dou a paz como o mundo dá. I don't give my peace as the world gives its peace. E o que o mundo representa aqui nesse versículo? What does the world represent on this verse? Não representa cada pessoa. It does not represent every person. Representa o sistema do mundo. It represents the system of the world. Jesus está dizendo: olha, você pode correr para o dinheiro. Jesus is saying, you may run after money. Você pode procurar paz no seu emprego. You may look after peace in your job. Você pode procurar paz na sua família. You may look for peace in your family. Você pode procurar paz nos seus You amigos. may look for peace in your friends. Mas a única paz, a verdadeira paz vem de mim. But the only true peace comes from me. Eu sou o único que pode dar a I am verdadeira the only paz. one can give you true peace. Ainda que você dedique a sua vida inteira para essas outras coisas, Even if you dedicate your whole life to other things, paz só vem de mim. peace comes only from me. E nós olhamos para a segunda parte agora do verso. And as we look to the second part of the verse, O 16 lá no 33, por favor, pode voltar. John 16, Onde ele diz assim, it says, eu vou ler tudo de novo para explicar bem certinho. I'll read it all over again. Tenho-vos dito isso, por quê? Para que em mim tenhas paz. Por quê? Porque no mundo tereis aflições. I told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. As aflições, elas são certas na nossa vida. Trials and afflictions, they're certain in our lives. O nosso Jesus, Our Jesus, o próprio Jesus, Jesus himself, ele estava dizendo: vocês terão aflições. he was saying, you will have trouble. Mas é importante que vocês olhem para tudo que eu ensinei. But it is important that you will look to everything that I have taught you. É por isso que eu falei sobre o falso evangelho que está sendo pregado. That's why I mentioned the false gospel that has been preached. Porque nós esquecemos daquilo que ele diz. Because we forget the things that he says. Nós esquecemos daquilo que ele nos ensina. Forget the things that he teaches us. Então nós não temos paz. So we have no peace. Nós estamos desesperados. We Desperate. become We are desperate. desperate. E nós não temos força para continuar. And we have no strength to carry on. Mas Jesus estava dizendo: olha só, Jesus was saying, look, preste atenção naquilo que eu ensino. pay attention guys, I'm telling you this. Não olhe para o que os outros aí fora estão dizendo. Do not look to the things that people are saying out there. Não olhe para esses mentirosos que fiquem enganando vocês. Do not pay attention to all of those lies that they're saying to you. Mas olhe para o que eu digo para vocês. But look, pay attention to the things that I'm telling you. Porque através das coisas que eu digo para vocês, vocês têm paz. Because through the things that I am telling you, you will have peace. Eu gostaria de ler agora Salmos 34, 19. Psalm 34. 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Essa é uma promessa para a nossa vida, irmãos. This is a promise for our life, brothers and sisters. Nós teremos muitas aflições. We will have many troubles. Mas o Senhor promete: eu o livrarei de todas. But the Lord promised, Eu livrarei a vida de vocês. I will deliver you from them all. Ainda que vocês estejam sofrendo, Even if you're suffering, ainda que o seu coração esteja quebrado nessa noite, even if you have a broken heart tonight, ainda que você tenha sofrido por carregar o nome do Senhor Jesus, even if you have suffered for carrying Jesus' name, Ele está dizendo aqui: He's saying here, não se desanime, do not lose heart. acredite em mim, Believe in me, porque eu vou livrar você de todas elas. because I will deliver you from Todo all o seu of sofrimento. trouble, all your suffering. Eu sou o único que posso I am the livrá-lo. only one that can do this. Aleluia. Amen. Voltando para o 33 do 16. Psalm 33 again. John. Ele diz assim: mas tende bom ânimo, So he says here, but take heart, the last part of the verse. eu venci o I mundo. have overcome the world. Essa é a maior certeza que nós temos. This is the greatest assurance that we have.
E isso nos produz ânimo. And this generated in us strength. Porque nós sabemos que iremos enfrentar aflições. Because we know that we will go through afflictions and problems. Ele estava dizendo isso para os He was discípulos saying naquela that época. to the disciples on that time. Mas isso serve para nós no dia de hoje. But we can use this word for us today. Que nós não devemos nos desesperar. That we're not meant to desperate. E diante das lutas, diante das provações, And before trials and troubles, nós temos que ter bom ânimo. we need to take heart. Nós temos que acreditar naquilo que ele diz e entender. Ele venceu todas estas coisas. We need to believe in His word and understand that He has overcome everything. E 1 Pedro, no capítulo 4, verso 13, diz assim: 1 Peter. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Pedro estava dizendo aqui: Peter was saying here, se alegrem rejoice por ser participantes das aflições em Cristo. for being able to participate in the sufferings of Christ. E o que é isso? What does that mean? Ainda que nós venhamos sofrer nesta vida, That means that even if we come through sufferings on this life, ainda que nós venhamos sofrer como Jesus sofreu, even if we suffer as Jesus has suffered, porque o sofrimento é certo, irmãos. because suffering is for sure. Nós não podemos negar isso na nossa vida e dizer que a vida cristã é uma vida somente de alegria. We cannot deny that and say that Christian life is a life only of joy. É por isso que o Senhor te disse no início que Ele quer te animar nesta noite. That's why we heard Jesus Himself saying that He wants to encourage you tonight. E Pedro está dizendo: se alegrem nisso. And Peter is saying here, be glad with this. Se vocês têm passado tribulações, If you are going through tribulations, se vocês têm sofrido, if you have suffered, se alegrem com isso. rejoice with this. Se alegrem nisso. Rejoice in your suffering. Porque isso é parte de Cristo. Because this is part of Christ. Isso é participar de Cristo. This is participate with Christ. Sofrer aqui é participar de To Cristo. suffer here is participate with Christ. E o final do verso diz que Ele venceu. And in the end of the verse, it says that He has overcome the world. O pessoal da ceia pode se organizar para servir, por gentileza? Giving out the bread and the wine. Please. E que vitória é essa? What kind of victory is this? Apesar de tudo que Ele havia explicado para os discípulos, Even after everything, all the things that He has explained to the disciples, Ele estava prestes a ser preso e ser morto. He was about to be arrested and crucified, E Ele estava preocupado com os and He discípulos. was worried about His disciples. Mas acima de tudo aquilo que Ele disse, But above all things that He has said, eu acredito que os discípulos olharam para essa parte onde Ele diz: eu venci o mundo. I believe that the disciples remembered when Jesus said, I have overcome the world. E o mundo aqui é o sistema. And the world here is a system. Jesus venceu o sistema. Jesus overcame the system. O sistema que eu e você sofremos para vencer. The system that you and I suffer to overcome. O sistema que o diabo domina. The system that the devil dominates. O sistema que tenta nos tirar da presença do The Senhor. system that tries to take us away from God's presence. Esse sistema Jesus venceu. Jesus has already overcome the system. Ele venceu sobre todas as coisas. He overcame over all things. Ainda que ele foi morto, Even if he has died, ele ressuscitou. he has been raised up to life. O sistema pode dizer: ei, The system may say, uma pessoa não pode surgir da morte. a person cannot be raised from life. Jesus estava from dizendo: death. ei, eu venci o sistema. And Jesus is saying, I have overcome the system. Porque eu sou capaz de voltar da morte. Because I am able to come back from death. Ele estava dizendo: ei, todo o poder He's está em mim. saying, all power is in me. Vocês precisam acreditar em mim. You need to believe in me. Vocês precisam olhar para as minhas escrituras. You need to look to my scriptures. Vocês precisam olhar para aquilo que eu tenho dito e ler e estudar. You need to look to everything that I have spoken and read and study this. Porque é isso que os trará paz. Because these are the words that's gonna bring you peace. Quando vocês estiverem com o coração quebrado. When you have a broken heart. Quando vocês estiverem na casa de vocês chorando por alguém. When you might be in your house crying for someone. Alguém que tenha afrontado vocês. Someone who's been confronting you.
Jesus está dizendo: Jesus is saying, ei, hey, não fique com medo. do not be afraid. Eu venci tudo isso. I have overcome all Eu te those disse que things. isso viria. I told you these things was meant to come. Mas o final está acabado. But the end is already done. Porque eu venci sobre todas as Because coisas. I have overcome above all things. Amém?